Olá, bem-vindo de volta ao nosso curso sobre React. Nessa aula eu quero falar um pouco mais sobre os elementos React. Eu vou recriar aqui os elementos, dessa vez com um pouco mais de calma, para que você possa me acompanhar digitando aí também. Bom, aqui eu comecei um novo arquivo, index.html, aqui no Visual Studio Code. Eu vou botar exclamação, que é um snippet, para ele já me escrever toda a base do elemento HTML. E, para começar, o que a gente precisa fazer é importar a biblioteca React. Como é que a gente acha a biblioteca React? Lá no site do React, reactjs.org, indo em docs ou documentação, dependendo se está em português ou em inglês, aqui na direita tem CDN Links, ou Links CDN. Como a gente viu na aula passada, nós temos duas bibliotecas, basicamente, a React e a React DOM, né? Aqui são apenas diferentes versões, versão de desenvolvimento e versão em produção. Tanto faz. Vamos pegar aqui a versão de desenvolvimento, apenas a React. Essa biblioteca nos permite criar esses elementos React. Depois a gente vai ter que usar a segunda também, a React DOM, para transformar esses elementos React em elementos do DOM. Mas para começar, eu vou pegar só a primeira, vou colar aqui e vou começar um script. Vou botar uma tag script para começar um script. Como é que a gente faz para criar esses elementos? Vamos lá, let, eu vou criar uma variável, vou botar um elemento igual a React, que é o objeto React, create element. Esse React veio aqui da biblioteca React, que eu acabei de baixar. E aqui eu tenho que entrar com três valores, são três parâmetros. O primeiro é o elemento que eu quero criar. Vamos dizer que seja um parágrafo. O segundo, ele aceita um objeto que diz todas as propriedades, as propriedades desse elemento, que no fundo são os atributos desse elemento, da tag que a gente vai gerar com esses elementos. Por exemplo, vamos dizer que a gente quer dar um ID primeiro. E aqui eu devo colocar quais são as filhas desse elemento. No caso, se eu quiser botar apenas um texto, eu posso colocar apenas um texto, vai entrar com uma única filha desse elemento. Então vou botar Olá Mundo. Depois eu vou mostrar melhor o que eu quero dizer com filho. Filho no sentido de uma árvore de elementos. Certo? Bom, aqui eu criei um elemento React. Se eu der um console log, elemento, e for lá no Go Live, for lá na página, e abrir as ferramentas do desenvolvedor, console, veja que ele me trouxe aqui um objeto. Isso aqui é um objeto, tipo um objeto JavaScript, que é um elemento React. Esse elemento ele vai ser imutável. Uma vez que a gente cria um elemento React, a gente não pode alterar. Se a gente quiser alterar o DOM, tem que alterar de uma outra forma, nunca alterando o elemento React que a gente criou. Isso aqui tem que ficar claro. Nunca alteramos o elemento React. Bom, mas esse elemento ele é virtual, ele é parte do que a gente chama de um DOM virtual. Ele não faz parte do DOM real. Lá nos elementos da página, ele não aparece em lugar nenhum. Para a gente colocar ele no DOM, na página, a gente tem que usar a segunda biblioteca, que é o React DOM. Certo? Mas antes disso, vamos fazer o seguinte. Deixa eu voltar aqui para mostrar a questão dessas propriedades props. Aqui essas propriedades me dizem, primeiro, o ID. Veja que lá eu setei uma propriedade ID primeiro. E a segunda é o children, quer dizer, qual vai ser a filha ou filho desse elemento. Vai ser apenas um texto, Olá Mundo. Bom, vamos fazer o que eu ia fazer antes. Vou pegar a segunda biblioteca, que é o React DOM. E agora eu vou colocar ele, botar esse objeto, transformar ele num elemento HTML de verdade. Então para isso eu vou colocar aqui div id igual a root e vou usar o React DOM para fazer isso. Da seguinte forma, React DOM.render, e aí o primeiro elemento, primeiro input aqui, primeiro valor, primeiro parâmetro é o elemento que eu quero colocar.
é dentro do root, e o segundo é onde eu quero colocar. Então tem que pegar esse elemento roots, esse div de root, document get element by id roots. Pronto. Se eu for lá agora, tá aqui. Olá mundo. Bom, isso aqui é um worm, depois a gente vai ver, porque no React 18 você não deve usar mais isso. Mas a gente só está aqui aprendendo por enquanto, não precisa se preocupar. Eu quero mostrar que nos elementos, no DOM, o DOM está aqui. Div id roots, dentro do div id roots eu tenho aquele p. P, veja que pegou o id, que era aquele atributo que eu falei, e olá mundo é o filho do P. Vamos ver agora uma coisa mais complexa. Vamos tirar esse elemento aqui. Eu vou criar outros elementos. Let's o L vai ser uma lista não ordenada. React.create elements. O L. Não vou botar atributo nenhum, propriedade nenhuma. E agora o filho. Vou deixar esse filho em branco aqui. Vou criar um outro elemento React de lista. LI. Botar LI1. React create elements LI, que vai ser uma lista. Null. Eu não quero nenhum atributo, mas eu vou botar um texto. Item 1. Veja, agora eu posso dizer que o LI1 ele vai ser o filho do L. Então eu vou ter um elemento React de uma lista não ordenada e como filho dela um LI, que é um outro elemento React, que é um LI list item. Agora sim, eu posso dar um render, só que aqui eu tenho que mudar para o L, certo? Vamos lá ver o que eu tenho. Veja, item 1. Vamos ver aqui no elementos. Tem div id roots, dentro do div id tem o L, e dentro do L tem um LI, cujo filho é item 1. Veja, o LI é um filho do L, certo? Foi o que a gente botou aqui. O LI é um elemento que é um filho do L. Vamos dar um console log no UL para ver esse elemento lá no console. Voltar aqui para o console. Agora o L, veja, props. O que eu tenho como props? Children. O que é o children? É um outro elemento React. Então aqui eu tenho um elemento React do tipo LI dentro de outro elemento React do tipo UL. Veja que a gente está fazendo nested. Me fugiu a palavra. Um elemento está dentro do outro. E eu posso ter um elemento dentro do outro, dentro do outro. A gente pode ter uma família muito grande. No fim, a gente não vai escrever isso aqui diretamente. A gente vai usar uma coisa chamada JSX, que facilita escrever esses componentes, esses elementos dentro de elementos. Mas só para a gente ver aqui, vamos colocar agora um novo elemento tipo LI. React create elements LI null, e agora vai ser item 2. Agora eu quero que tanto o LI quanto o LI2 sejam filhos do L. Eu posso passar isso aqui como um array. Lembrando que um array em JavaScript a gente coloca entre colchete. Então LI1, LI2. Vamos lá ver na nossa página. Item 1, item 2. Vamos ver aqui no console. Veja, o L, quem é o children, quem é o filho do L? É um array com dois elementos. Vamos ver esses dois elementos. Cada elemento da array é um elemento React. Então o que a gente está fazendo aqui é construindo elementos React e colocando esses elementos um dentro do outro. Em algum momento a gente vai e renderiza esses elementos no navegador. O que eu quero dizer é, a gente está transformando esses elementos React, que são elementos abstratos, nada mais são do que objetos JavaScript, em elementos do DOM, elementos realmente do DOM, do Document Object Model, que o navegador entende. Então, nessa aula eu queria falar sobre isso, um pouco mais sobre elementos React, e até a próxima aula.